Fala galera, já assisti a Quarteto Fantástico Primeiros Passos e esse aqui é o vídeo onde vamos falar abertamente sobre tudo o que acontece no filme, ou seja, obviamente que teremos muitos e muitos spoilers pelo que vier pela frente aqui nesse vídeo. E galera, uma conversa aberta, tá? Porque vou lembrando de coisas à medida também que vou falando, tem algumas anotações aqui também ao meu lado, para que a gente vá conseguindo construir, né, tudo que vai acontecendo nesse filme aqui pelo que vem pela frente. Galera, o filme começa já direto com a introdução da Terra 828, só que antes até de começar, propriamente sobre o filme, tem uma coisa curiosa aqui. Terra 828, a gente está vendo, querendo ou não, né, um universo diferente daquilo que a gente está acostumado, uma Terra diferente daquela Terra que a gente está acostumado a ver em toda a parte do MCU, né, da Marvel, e é o primeiro filme, cara, que não tem a fanfarra da Marvel. Não tem aquela introdução clássica da Marvel, e tem uma introdução já retrofuturista, né, colocada ali de Marvel Studios e tudo mais, que já está colocado em todo o material de divulgação desde lá do primeiro pôster que saiu, tudo mais, da primeira foto, na verdade, que tinha saído já de Quarteto Fantástico. Então essa já é uma diferença, assim, bem interessante do que vai vir a seguir. A gente tá ali já apresentado Terra 828, Edifício Baxter. Dentro dele a gente vê que tem roupas, né, do Reed Richards jogadas ali, aquelas roupas clássicas do Quarteto Fantástico, e ele tá juntando as roupas e procurando o Iodo, porque ele machucou o ombro. E ele começa a perguntar pra Sue onde é que tá, e a Sue diz que já vai pegar, e o Reed não consegue achar. Ele vai abrindo gaveta dentro do banheiro, assim. E, na verdade, dentro lá, né, da parte mais, digamos assim, o WC do banheiro ali, a Sue está fazendo um teste de gravidez. E ela volta com esse teste de gravidez. No caminho, né, antes de mostrar o teste pro Reed, ela pega ali o iodo de uma gaveta que está bem distante de onde ele está procurando e entrega para ele também. Apresenta para ele lá o teste e ele, cara, fica naquele momento, né, pai de primeira viagem. Pô, eles tentaram por 2 anos, não conseguiram, e nesse momento que eles nem estavam conversando sobre isso, simplesmente ela ficou grávida. E ela fala, cara, né, mas a gente não precisava, na verdade, conversar sobre isso, a gente precisava, né, outras coisas, e eles ficam extremamente felizes ali nesse primeiro momento ali. Mas, obviamente, bate também aquela questão de pai de primeira viagem pro Ridley, né, em umas pequenas reações. E nisso o filme já parte, tá, pro primeiro momento que a gente tem o Ted Gilbert aparecendo lá, que é aquele momento bem talk show dos anos 50, anos 60, né, na TV norte-americana, onde a gente vai ter uma grande apresentação do Quarteto Fantástico, onde eles já estão estabelecidos. Por quê? Junto a isso, ele apresenta para o público, não só presente ali no estúdio, não só que está acompanhando pela televisão, mas para nós estamos sentadinhos lá na tela do cinema assistindo a origem do Quarteto Fantástico. E eu acho legal que todo momento de origem, cara, é colocado assim, ó, em um grande vídeo, né, dentro do programa do Ted Gilbert ali, de 1 minuto e meio, mais ou menos de duração, onde a gente vê tudo que aconteceu da história deles, né, a equipe formada pelo Reed, e partindo para o espaço, acabou acontecendo lá o acidente no espaço, e eles voltaram com essa mutação obviamente transforma eles com poderes e tudo mais, e a partir desse momento que eles voltam, eles se tornam defensores da Terra, defensores, obviamente, ali colocados já de Nova York, e ao mesmo tempo eles vão virando grandes celebridades, tá? E nesse momento a gente vai vendo coisas bem legais, assim, que aqueles inimigos menores do Quarteto Fantástico vão aparecendo. Obviamente, quem tem mais destaque é o Homem-Topeira, porque ele vai ter uma importância também mais pra frente no filme. E também, junto a isso, tem a Fundação Baxter, que está sendo apresentada. A gente tem a questão do desenho, a questão de toda essa admiração que tem das pessoas pelo Quarteto Fantástico ali. E também, cara, a gente vai tendo vários momentos de interação já entre o grupo, que servem muito para apresentar também os poderes de cada um ali, dentro da ação. E já nesse momento de apresentação, e nisso tudo já se apresenta a origem do Quarteto Fantástico, estabelece eles já dentro desse mundo e tudo mais, abrem depois as cortinas lá do show do Ted Gilbert, tá o Quarteto Fantástico paradinho lá para receber a ovação do público e tudo mais. E nisso, galera, também tá colocado que a importância deles não é só uma importância de celebridade, respeito quanto à ciência e tudo mais, admiração por serem protetores ali, né, da Terra e tudo mais. Entra uma questão importante que a Sue se tornou uma pessoa extremamente reconhecida porque ela tem até o poder de negociação com outras nações.
E isso também leva a ela ter uma admiração do Homem Topeira, porque a única pessoa que o Homem Topeira respeita, digamos assim, da superfície é a Sul. Então ela tem esse poder de conquistar ali essa parte de sociabilidade, de negociação com todos ali ao redor, que é uma parte bem legal que vai ter muita importância, né, pra frente no filme também. E nisso a gente volta, né? O filme dá essa pulada ali porque a gente tá chegando na hora do jantar dentro do edifício Baxter. A gente tem o Herbie, e o Herbie, ele tem uma parte bem funcional, assim como esse robozinho ali, onde ele tem uma interação bem específica com cada um da família, tá? Que é uma parte bem legal. E nessa janta, né, o Ben e o Johnny estão ali já esperando e o Reed e a Sue estão atrasados. E o Johnny fala aquela parte que já tem no trailer também, né? Que aquela coisa da Marvel colocar vários trailers, não só a Marvel, né? Mas grandes filmes, quando blockbuster, vão entregando muitas coisas que vão acontecendo já nos trailers, que depois a gente vê no filme ali e só entende, ok, o ponto que isso se encaixou do contexto da história. O Johnny fala ali, pô, estão atrasados. Daí a Sue e o Reed param assim. Ah, sim, estamos, um minuto atrasado para o jantar. Sento nisso, o Ben já percebe que a Sue tá diferente e já pergunta, né? Tá grávida? Ela fala que sim, eles comemoram e tudo mais. O Johnny faz aquela piadinha com o Reed que, né, ele não vai ser um pai tão bom assim. Logo depois de ter abraçado a Sue, dizer que ela vai ser a melhor mãe do mundo, aquela coisa toda. E nisso, tá, a gente vai tendo alguns momentos breves assim de interação entre os personagens, onde inclusive, pô, o Ben, ele tá caminhando pela rua, as crianças pedem para ele levantar o carro, ele vai lá, brinca, que não consegue levantar, as crianças gritam para ele, ele pega o carro, levanta o carro. Ele conhece a Rachel, que é uma professora ali, né, do quarto ano, e eles têm uma breve conversa ali. E a gente tem uma parte de reunião do Reed com o Johnny. E o Johnny simplesmente conseguiu essa reunião para conversar com o Reed, né, dentro de toda uma questão de agenda já muito ocupada do Reed. Que é o momento que ele não consegue conversar com o Reed sobre uma coisa que é muito importante para ele, que é sobre os novos trajes espaciais, porque ele quer muito voltar para o espaço. E nesse momento do filme, tá, duas coisas são apresentadas que vão ter muita importância também. A primeira questão, assim, é do teletransportador. Porque é como se fosse uma grande ponte que o Reed está fazendo, tá construindo ali para conseguir mover coisas simplesmente de um lugar para o outro, tá? E nisso o experimento é em relação ao ovo. E o ovo, ele está conseguindo realmente fazer isso acontecer, né? Ele sai o ovo de uma ponte e surge em outro lugar, assim, basicamente, tá? Aquilo que a gente já conhece em relação à ficção científica e tudo mais, nosso critério de transporte. E também uma questão que o Reed fala, né, que chega ali um aviso e ele fala que esse aviso é, na verdade, ali mais uma mensagem que está sendo captada do espaço. E isso é gravado ali como se fosse um... A gente está vendo todo um visual retrofuturista no filme, né, galera? É uma questão de um disco de vinil, só que dourado. Ele tem o formato de disco de vinil, só que tem, digamos assim, uma espessura um pouquinho diferente, assim. Ele acaba entregando pro Johnny, e o Johnny, depois dessa reunião que acaba não dando certo, inclusive o Johnny leva pro Reed ali o projeto todo que tinha, que o próprio Reed fez no passado e acabou não levando para frente sobre essas novas questões dos trajes espaciais, porque tem muita questão do Johnny especificamente, por que ele não consegue se transformar, né, usar o seu poder ali por causa da questão do oxigênio dentro desse novo traje espacial. Então, o traje antigo não poderia ser, então essas mudanças viriam a fazer com que ele tivesse essa capacidade de usar seus poderes ali. Ele volta e ele começa a escutar, né, no seu quarto, ele tá aquela triste, aquela coisa toda, a Sue tenta conversar com ele, e daí ele começa a escutar essas gravações, assim, que é obviamente que é um dialeto diferente que ele não entende. Mas isso começa a ter importância a partir dali no filme. E daí, um pouquinho mais pra frente, o que vai acontecer, tá? Eles estão num momento bem tranquilo, porque nesse momento as coisas estão todas em segurança na Terra, quando eles recebem um aviso. E eles usam relógios, assim, onde dispara esse alarme. Os quatro, né, estão perfilados, dispara nos quatro. No fundo, eles estão lá no prédio Baxter, no edifício Baxter. No fundo, no céu, começa a se iluminar todo o horizonte, né, raios, coisas afins. O Johnny vai lá já para ver o que é, enquanto que os outros pegam ali a nave, que é o carro voador, aquela coisa toda.
quem está vindo é a Surfista Prateada. E ela chega, né, ela tem um primeiro contato com o Johnny ali, ela inclusive, né, não conversa, não dá uma atenção para ele naquele momento lá, e ela chega e faz o aviso todo, que já está nos trailers também, ali na Quinta Avenida, aquela coisa toda, né, e fala para todos ali de quem está vindo. Então, ou seja, a parte do arauto já é colocada nesse momento do filme, e ela faz esse anúncio que o Galactus está vindo, que vai, né, simplesmente devorar. O devorador de mundos vai devorar a Terra, aquela coisa toda. O Johnny vai atrás da Surfista Prateada quando ela está saindo da Terra, e já no espaço ele consegue pegar ali a prancha dela, e ela fala algo para ele que ele não entende naquele momento, tá? Isso logo já vai ter importância no filme, tá? Uma das coisas que a Arauto fala, bem especificamente, que deixa todas as pessoas, obviamente, com muito medo, é a questão que não tem o que fazer, e que é o momento das pessoas falarem aquilo que as pessoas têm medo ou ainda não falaram para as pessoas que elas amam e tudo mais. Ou seja, toda a questão de tensão, de... esqueci agora completamente a palavra, mas de limite de tempo, né? Que as pessoas não percam mais tempo. Ou seja, tudo realmente vai acontecer, não adianta nada a ser feito. Isso vai acontecer, tá? Dentro de um tempo, isso vai acontecer. O Quarteto Fantástico, obviamente, que decide, né, fazer algo para impedir que isso aconteça. E nisso, o Johnny começa também a pensar cada vez mais nessa questão toda do que foi falado para ele e que ele não entende o que é. O Reed pergunta pro Ben quanto tempo eles conseguem ter a nave deles ali em preparo já para o voo, para eles poderem ir e tentarem encontrar onde está o Galactus, né? Daí entra toda a parte ali do Reed na questão de tecnologia toda, que o filme, cara, apresenta essas coisas muito bem de cada personagem, tá? O filme, ele consegue achar momentos também para ir colocando esses detalhes de cada personagem assim. A missão deles, obviamente, é entrar na nave, salvar a todos. Eles fazem uma coletiva de imprensa, tudo mais, né? Todas as pessoas da Terra sabem o que vai acontecer. O Quarteto Fantástico vai pegar a nave e vai partir para tentar impedir com que a Terra seja destruída, ou seja, vai derrotar o Galactus. Eles partem, quando saem da Terra ali, a nave, né, do Quarteto Fantástico, ela entra numa outra questão, como se fosse algo para que tenha velocidade da luz, basicamente isso, tá? E nisso eles partem em direção aonde está o sinal que provavelmente é o último sinal onde a Surfista Prateada teve ali algum resquício ainda, ou seja, ela deve estar lá. Se ela está lá, quem está lá também é o Galactus, tá? E nesse ponto também tem uma coisa importante, tá? A barriga da Sul está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Quando eles chegam nesse lugar, tá? Eles aceleram, né? A nave sai ali desse grande portal que tem ali, que é a questão da velocidade da luz, e esse planeta, tá? Ele simplesmente vai se desconstruindo, porque a parte de trás da nave do Galactus tá dentro do planeta, ela tá simplesmente abrindo o planeta ali. A nave entra no planeta, a Sul usa ali o seu poder para deixar a nave já, né, invisível, basicamente. E daí a Surfista Prateado vem contra eles ali, tá? E a Surfista Prateado já tinha sido mostrado quando ela vai na Terra, tá? Ela tem a questão do poder dela ali de passar, né, por objetos e tudo mais, ela entra literalmente na nave, aquela coisa toda, e ela diz que o Galactus vai receber ele sim, só que eles não deveriam ter ido ali. Eles descem da nave, né? O Herbie já fica ali para coletar dados sobre aquele planeta, na verdade sobre a nave ali, né, que está dentro do planeta, e o quarteto vai encontrar o Galactus. Nesse momento, um pouquinho antes deles chegarem e começarem a conversar com o Galactus, a gente vê o Johnny novamente tentando conversar com a Surfista Prateada, e ele já usando, né, esse novo traje, que o que o Reed faz, né, quando vai dar essa questão toda que o melhor para eles, a melhor solução é eles partirem em missão para encontrar onde está, né, a Surfista Prateada, que provavelmente vai estar junto com o Galactus. O Reed faz todo aquele projeto antigo que tinha sido deixado de lado por ele mesmo,
e constrói esses novos trajes espaciais, ou seja, o Johnny pode usar seu poder agora, só que tem um limite por causa da questão do oxigênio. Então, o Johnny está sempre olhando também, assim, quando ele usa o seu poder, para o relógio onde está ali os dados da questão do oxigênio. Tem um limite, né, que ele pode usar o poder ali, porque senão simplesmente ele consome oxigênio ele vai morrer. Ele usa o poder para voar ao lado da Surfista Prateado e pergunta para ela o que é que ela tinha falado para ele. Tá, no momento lá que foi quando ela estava tentando ir embora da Terra e ele a seguiu. E ela fala, morra com os seus. Era isso que ela queria dizer lá na sua última parte de fala que teve, o último contato que teve com o Johnny ainda na Terra. Quando eles encontram o Galactus, cara, o Galactus obviamente gigantesco, aquela coisa toda, o Galactus explica que ele não quer nada, ele simplesmente tem fome e que ele devora os mundos e que isso é algo feito por ele há muito tempo, tudo mais, e que ele vai fazer isso também com a Terra. E daí o Reed tenta negociar, entendeu? Ainda algo. E daí o Galactus percebe que existe algo de diferente ali. E é nosso querido Franklin Richards, que ainda não está nominado como Franklin Richards, tá? Ele vai ser nominado logo em breve no filme. Mas é o bebê da Sue e do Reed. Se eles entregarem o bebê, né, o Galactus simplesmente desiste de ir e devorar a Terra. É a salvação de todos. O Reed, a Sue, o Ben e o Johnny, obviamente, né, recusam aquilo a ser feito. O Galactus tenta pegar à força a Sue para pegar a questão do bebê. E por que ele quer o bebê? Porque o bebê tem a capacidade de simplesmente conseguir fazer com que esse fardo que o Galactus tem encerre e que ele possa descansar. Ou seja, tem a capacidade de acabar com a fome que ele sente. Então, é essa necessidade que o Galactus tem em relação ao bebê. Na Terra, tá? Antes até assim da Surfista Prateada aparecer, o Reed junto com a Sue, eles fizeram vários testes ali, exames e tudo mais para saber se a mutação deles tinha passado ou não para o bebê. E que todos os testes tinham dado negativo. E nesse momento, né, o Reed fala aqui pro Galactus que ele fez os testes e que não tinha nada ali no bebê. Então, o bebê não era nada especial, não tinha por que o Galactus querer o filho deles. E o Galactus fala de algo que é importante. Ele está escondendo, inclusive, de vocês. Ele não deixa vocês enxergarem a verdade de quem ele é. Nessa tentativa toda, né, do Galactus pegar o bebê à força, o Johnny usa seu poder, voa, atira um pouco de fogo na parte onde está preso ainda o Galactus, com os grandes tubos ali, e eles começam a voltar para a nave. E ao mesmo tempo a Sue começa a entrar em trabalho de parto, por causa do Galactus, que o Galactus usou ali, né, o seu poder ali para enxergar realmente o bebê, e isso acelerou o trabalho de parto da Sue, ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A Surfista Prateada vem atrás deles ali, acaba, né, entrando em confronto com o Johnny, com o Ben, com o Reed, derrota os três, e antes que ela consiga pegar o bebê da Sue, a Sue consegue usar o seu poder e joga o surfista longe. Eles chegam na nave, partem na nave, o Herbie já estava preparando a nave ali para, né, alçar voo, e a partir do momento que eles estão fugindo para entrar novamente lá, né, no portal, entrar na velocidade da luz, a Surfista Prateado segue eles. Eles conseguem entrar no portal, aperta, entra na velocidade da luz, só que a Surfista Prateado consegue entrar ao mesmo tempo que está acontecendo, né, essa parte de acionar da nave, e vai se aproximando deles. O Johnny tenta atacar ela com raios, só que por causa... Aí aquela explicação de ficção científica bem breve que tem no filme, tá? Com frases que, obviamente, muitos do público em geral já ouviram. A questão de buraco de minhoca, aquela coisa toda, que não consegue acertar ela com esse raio que tem a nave ali, por causa dessas diferenças e curvas do que está acontecendo ali também na questão da velocidade da luz. Então o Johnny consegue achar um jeito, cara, que ele atira para um lugar, que faz um círculo e acaba acertando no meio do caminho do Surfista Prateado. É o único jeito que ele encontra ali. E aparentemente derrota a Surfista Prateado. Ao mesmo tempo, o trabalho de parto da Sue está acontecendo. A Surfista Prateado está chegando novamente próxima ali da nave. E ela vai entrar na nave.
ela entra na nave, ela tá quase pegando a Sul, quando se decide o quê? Usar a questão toda do buraco, né? Cara, é um buraco de minhoca, que é um buraco negro gigantesco assim, que tá muito próximo ali deles, para que se consiga enganar a Surfista Prateado. Nesse momento, tá, eles conseguem acionar e conseguem tirar novamente o Surfista Prateado dentro da nave, e a nave parece que vai ficar bem próximo desse buraco negro. Só que daí o que acontece? O Reed pede para Sul, de alguma maneira, entre uma contração e outra, usar o seu poder, deixar a nave invisível. Ela consegue. E nisso, a nave sai de dentro desse portal da velocidade da luz. E o portal da velocidade da luz vai indo em direção a esse buraco negro, onde o surfista está indo atrás também. Então, qual é a teoria deles? Que isso tudo seja sugado e que o surfista prateado não consiga sair dali também, por causa da questão gravitacional, que ela seja tragada para ali e eles consigam escapar em segurança. Nesse momento, pela nave ter ficado invisível, a surfista prateada realmente é enganada, ela vai atrás e tudo isso realmente acontece. Tanto o portal da velocidade da luz quanto a própria surfista prateada são tragados por esse buraco negro e vão para algum lugar. E a nave, para voltar para a Terra, ela não tem mais a parte de combustível, ou seja, não tem combustível necessário. Qual é a ideia que eles têm? É usar realmente ali algo dessa parte gravitacional que tem, desse buraco negro que está acontecendo, para dar esse empuxo. E nisso a nave quase, cara, se arrebenta tudo, ao mesmo tempo que está acontecendo o parto da Sul, onde nasce o Franklin. Eles conseguem usar ali, né, o limite que a nave tem para que a parte gravitacional dê esse empuxo para eles, eles conseguem ir em direção à Terra. Nasce o Franklin Richards, né? E quando eles chegam na Terra, eles já chegam obviamente completamente diferentes, com aquela parte totalmente derrotada, a Sul carregando aqui, né, o Franklin junto ao peito dela. E na coletiva de imprensa é aquela cena que já vazou no último trailer também, né? Que a Marvel já colocou. Onde começa uma revolta popular ali, porque o Reed conta né, que, primeiro, não conseguiram derrotar o Galactus. Isso já quebra uma expectativa muito grande que tinha das pessoas. E representado pelos jornalistas que estão ali. E também a questão do filho. E, para finalizar aqui, o Reed não tem a menor ideia se eles estão seguros ou não. E nisso começa a ter essa parte de revolta toda popular que vai num crescente, tá? E, ao mesmo tempo, vai se detectando que a nave do Galactus está, sim, rumo à Terra. E ela vai se aproximando da Terra à medida que vai acontecendo. Ou seja, eles precisam achar alguma solução para conseguir impedir com que a Terra seja destruída sem entregar o filho. Nisso vai acontecendo vários momentos no filme onde tem, cara, várias cenas que são muito massas, assim, entre o Pedro Pascal, Vanessa Kirby, o Reed e a Sul, entrando bem num aspecto de drama ali, sobre essa questão de escolha, que obviamente que eles não vão fazer, né, não vão aceitar, mas tem esses conflitos acontecendo, tem essas questões de revoltas, que as pessoas, inclusive, né, estão tendo manifestações, quebra completamente a questão do sistema bancário no mundo, isso a gente vai vendo através, né, dos talking heads, de parte de ter o Ben, por exemplo, assistindo o noticiário e o que está acontecendo de caos, começando a acontecer de caos no mundo, e o Reed tentando de uma maneira ou outra decifrar o que pode acontecer, o que ele pode fazer, e não tem um plano, eles não conseguem achar um plano para como fazer isso. E essa revolta toda popular vai num crescente até o momento onde, né, as pessoas que estão colocadas na frente do edifício Baxter, elas estão lá fazendo, né, toda a sua manifestação. Só um pouquinho. E a Sue tinha acabado de sair de uma conversa com o Reed sobre... O Reed deixa escapar que uma das alternativas, que obviamente que ele já pensou, não que ele faria, mas que ele pensou, porque ele pensa em tudo, inclusive no que vai dar errado, para tentar impedir que dê errado, que o jeito mais fácil de resolver a situação era entregar o Franklin. A Sue desce com o Franklin, para na frente das pessoas e fala para as pessoas. E principalmente ela conta daí a sua história de vida, que ela perdeu os pais dela e o Johnny, né? Perderam os pais, e essa questão toda de família, de ficarem juntos, e que não vai entregar o filho de jeito nenhum, e que não vai entregar a terra também de jeito nenhum. Que todos vão ficar juntos e enfrentar tudo isso juntos, dessa questão toda de família. E isso transforma essa questão de pensamento das pessoas, e a Sue fala uma coisa que dá um estalo no Reed, né, durante essa parte de estar se manifestando ali para as pessoas,
de usar aquela questão lá do teletransportador, né, que era a brincadeira do ovo que ele estava experimentando lá, mas para mover a Terra de lugar. Então, essa questão de mover a Terra de lugar é para justamente assim, por milhões, milhões, milhões de anos, o Galactus não saiba onde está a Terra. Então, eles ficariam todos, obviamente, em segurança. E para esse lugar para onde a Terra seria, né, deslocada, também teria um Sol, teria as mesmas condições, tá? O filme explica isso muito rápido. Teria as mesmas condições que a Terra 828 está acostumada, ou seja, toda a parte de vida se manteria igual, tá? E nisso, qual é a ideia, tá? E a gente vê novamente a Sul lá na fundação, tudo mais, falando para... Tem uma grande coalizão de todas as nações pela primeira vez trabalhando juntos para construírem milhões de portais. Como a gente vê a questão do ovinho, que é um portalzinho para outro portalzinho, então seriam milhões de portais espalhados pelo mundo em todo, que quando acionados, iriam fazer com que a Terra simplesmente fizesse, né, esse teletransporte dessa galáxia para outra galáxia. E todos ficariam em segurança. E o Galactus continua vindo, tá? Já passou Marte, aquela coisa toda, tá chegando. E ao mesmo tempo, galera, a gente vai vendo o Johnny tentando decifrar o que existiu nas mensagens lá atrás em relação ao surfista prateado. E usando ali essa questão do que? Quando a surfista falou para ele, na primeira aparição, e depois ele pergunta para ela quando chegam lá na nave do Galactus, e ela fala para ele o que queria dizer, né? O morra com os seus. Ele usa essa tradução para ir traduzindo o resto. E ele sozinho vai decifrando todas as mensagens que haviam. E ele faz isso completamente sozinho, sem dizer isso para Sul, para o Ben, nem para o Reed. Quando vai ser acionado, né, chega um momento realmente assim de ser acionado todo esse grande portal, cara, que o filme ele leva também um tempo assim para ir construindo a questão da energia, porque quando o Reed está fazendo os experimentos da questão de teletransportar um ovinho, cai, obviamente, a chave geral ali, né, do edifício Baxter. A gente vê o Johnny tendo ido lá que ligar. Quando ele começa a aumentar a escala desse experimento todo, cai a rede de Nova York por segundos, entendeu? O mundo inteiro, dentro dessa colisão, precisa também poupar energia, ou seja, tem um desligamento mundial de energia para que se guarde essa energia para o momento que for necessário. Começa a ser acionado, né? E os portais vão tendo esse efeito realmente, vai cobrindo a Terra por completo, a gente vê assim como se fosse um manto cobrindo a Terra, assim que o portal está realmente tendo efeito. Só que um pouquinho antes disso ser concretizado, quem chega na Terra, chegar a milhão destruindo todos os portais que encontra pela frente até chegar em Nova York, é a Surfista Prateada. Apenas um portal permanece ali, teoricamente, tá intacto, que é o de Nova York, lá da Quinta Avenida. Nisso, quem vai conversar com a Surfista Prateada antes que ela acabe com aquele último portal ali é o Johnny. E o Johnny vai colocando naqueles grandes telões que tem por Nova York, né, várias mensagens. E essas mensagens são as mensagens que tinham sido captadas do espaço, que falam diretamente com a Surfista Prateada e, na verdade, falam com a Shalla-Bal. Porque o Johnny sabe exatamente tudo o que existiu nas mensagens, porque ele conseguiu decifrar. E daí nisso tem uma piadinha também do Ben. Mas como é que ele fala essa língua? Ele não sabe nem falar o inglês direito. E nisso a gente entende a história da Surfista Prateada, que ela realmente se colocou ali para proteger não só a sua filha, mas o seu mundo por completo. Ela se coloca ali como uma troca para o Galactus. E o Galactus foi o único planeta que o Galactus não devorou, é o planeta da Shalla-Bal. Nisso, o Johnny tenta argumentar ali com a surfista e a surfista fala para ele: não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ela pega e sai do mundo, tá? Sai do nosso mundo, né? Sai da Terra. E a partir desse momento, o Reed decide colocar para todos ali que não existe outra alternativa, porque ele pensa em algo que é o seguinte: eles passaram esse tempo todo tentando impedir com que o Galactus viesse à Terra. A questão dos portais não deu certo também. Agora que eles sabem, né, tudo o que aconteceu também em relação à surfista, em relação às mensagens e tudo mais, o plano do Reed é fazer com que o Galactus venha realmente para a Terra
e que ele entre nesse último portal, para que esse último portal seja o que existe ainda ali em Nova York, né, na Quinta Avenida, seja usado e aberto ali um buraco de minhoca onde seja jogado o Galactus e o Galactus vá, cara, para algum lugar da galáxia, fique bem longe dali, fique preso nesse buraco negro, buraco de minhoca, buraco de qualquer coisa. E fique lá. Obviamente que eles têm que usar ali uma isca, e essa isca é o Franklin. A Sue, ela não é contra, porque ela entende que não existe mais outro caminho. Só que o Ben e o Johnny são muito contra o plano. Nisso a gente vê mais uma cena que tem do Reed com a Sue, eles conversam e decidem que exatamente é o melhor a ser feito e que eles precisam realmente fazer com que isso dê certo. Eles vão lá, apresentam isso pro Ben e pro Johnny e levam esse plano pra frente. Só que daí, quando eles estão preparando realmente, assim, cara, tem até um bebezinho conforto, aquele bebezinho conforto que se prende no carro, a parte do bebê conforto ali, o Reed obviamente já fez, né, com toda uma proteção, aquela coisa toda, assim. E a ideia é colocar esse bebê conforto bem no meio desse último portal, onde tu tem ali, né, um perímetro já colocado no chão, que no momento que entrar o Galactus ali para pegar a isca, é acionado, né, o portal, tem uma abertura de 37 segundos ali, onde o Galactus tem que entrar e daí ser empurrado para algum canto da galáxia. Tem uma coisa importante, tá? Nesse momento o Ben percebe que não importa por onde o Galactus entra em Nova York, tem milhões de pessoas que moram ali. E algo tem que ser feito. E daí que volta a importância do Homem-Topeira. O Homem-Topeira é chamado no edifício Baxter, né? Tem toda a questão de rivalidade dele com o Reed, principalmente, mas ele tirando sarro do Johnny, entendeu? E a única pessoa que ele respeita e escuta é a Sue. Então, quando fica só os dois para conversar, a Sue pede para ele o que é feito logo depois. Essa parte subterrânea ali da cidade é onde todas as pessoas vão ser levadas e principalmente para que todas as pessoas fiquem seguras na parte subterrânea, graças ao nosso querido Homem-Topeira. O Galactus chega em Nova York, tá? E ele cai ali no Rio Hudson, do lado da Estátua da Liberdade, óbvio que ele, inclusive, dá uma olhadinha pra Estátua da Liberdade, assim, até parecia que ele ia fazer alguma coisa com ela, mas ele não faz, dá uma olhadinha. No que ele cai no Rio Hudson, cara, dá quase um tsunami em Nova York já, assim. E ele vai entrando, né, na cidade, olhado pelo Johnny, olhado por todos ali, porque ele, através do seu poder, ele já identifica onde está o Franklin, que está colocado já lá como uma isca, dentro do portal, do teletransportador. E nisso o Galactus vai, né, já começa a avacalhar alguns prédios em volta, aquela coisa toda. Chega lá e no momento que ele vai entrar, ele percebe que algo está diferente. No caminho que ele estava indo até ali, ele tá caminhando pelas ruas de Nova York, o Johnny atirou alguma coisa nele, né, de fogo, tudo mais, e tentando desviar a atenção de algo até que a Sue usa o seu poder, e esse poder vai na frente assim dos olhos do Galactus. O Johnny queima o que acontece ali como se queimasse os olhos do Galactus. Nesse momento, é retirado o Franklin dali, né, de onde ele está, pelo Johnny, é levado para o edifício Baxter lá, para ele ficar com o Herbie em segurança. Só que é colocado ali um outro bebê conforto, para que fique como se fosse, né, nada tivesse mudado. Só que logo depois, cara, quando o Galactus vai seguindo e vai entrar dentro desse perímetro, ele vai com o seu pé, para e volta. E ele usa o seu poder e ele vê que o Franklin não tá ali. Né? Tudo que estava queimado vai se despedaçando assim, e ele consegue usar o seu poder dos olhos de novo. Ele vê que o Franklin tá lá no edifício Baxter. Então ele pega e volta para ir para lá. Nisso acontece toda uma tentativa, cara, de impedir com que o Galactus chegue lá. Tudo isso é em vão. Inclusive tem um momento onde, cara, a gente vê cada um usando seu poder ali, tá? Antes dele chegar no edifício Baxter. Tem um momento que o Reed consegue ir subindo, escalando o Galactus. Ele consegue botar, cara, tipo uma lança, assim, né? Um pedaço que parece uma lança, machucar um pouco o Galactus. Só que daí o Galactus consegue pegar ele e, cara, estica. E a gente vê, assim, ó, o quão borracha realmente o Homem Borracha é. Porque ele estica e ele vai
literalmente assim, se rasgando por completo, né? Obviamente que a gente viu isso pela roupa, mas imagino que isso já está acontecendo também na sua questão de elasticidade, está completamente, né, indo no limite que vai estourar. E vai muito, 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 muito. Até quando o Ben consegue, né, de uma outra maneira lá, atingir o Galactus, que acaba soltando ali o Reed, que cai, até ir se recompondo e tudo mais, e nisso eles vão tentando impedir que o Galactus chegue no prédio Baxa, que obviamente que não dá certo. Ele chega lá, o Herbie aciona, cara, uma proteção que tem na sacada, que fecha ali por completo a sacada, uma parte mais blindada, que não adianta nada, porque o Galactus vem, dá uma mãozada, arrebenta com tudo e pega ali o Franklin, e ele vai levando o Franklin, cara, embora em direção à sua nave, porque ele conseguiu o seu objetivo. Eles vão tentando impedir o Galactus, sem sucesso nenhum, e daí entra a questão da Sul, tá? Que já é a parte final daí desse confronto. Porque a Sul usa o seu poder, cara, e ela usa o seu poder cada vez mais forte, digamos assim, e vai primeiro assim, ó, segurando o Galactus e vai depois empurrando o Galactus. Isso vai também dragando toda a sua energia, mas ela não para salvar o filho. E ela vai empurrando o Galactus em direção de onde está o transportador, que já está aberto, né? Não está aberto, que vai ser aberto porque o Reed fala pro Johnny ir até o portal e abrir o portal. E é o que o Johnny faz. Daí aciona o portal. E antes dele chegar no portal, o Galactus segura num prédio. Nisso, a Sul tenta fazer mais força, o Galactus vai se segurando num prédio e o Ben vem correndo. E aquela imagem que também já tinha saído nos trailers, que ele vai, cara, passando por pilastra a pilastra que tem do prédio, até que o prédio começa a desmoronar. O Galactus perde por completo ali sua força e vai caindo. Nisso eles conseguem tirar o Franklin lá da mão do Galactus. E o Galactus está caindo dentro desse buraco negro. E a Sul vai usando todo o seu poder. E quando parece que o Galactus realmente foi, e ele entrou dentro, né? O Reed já está com o Franklin nos braços, volta a mão do Galactus, e ele começa a voltar de dentro desse buraco, e não tem mais o que eles fazerem. O Johnny, então, decide sacrificar. Ele voa, aciona ali, né, o seu poder, já em chamas ele diz, cara, fala pro sobrinho, né, que o tio ama muito ele. E ele vai numa velocidade para acertar o Galactus e ao mesmo tempo empurrar o Galactus junto para de volta desse portal. Só que quando ele está quase indo no Galactus, alguém o empurra, que está muito mais rápido que ele, que é a Surfista Prateado, que vai e se joga simplesmente no Galactus, e os dois entram nesse buraco negro, acaba o seu tempo, se fecha o portal e eles foram para algum lugar desse universo todo por completo. E daí, galera, a gente vai para essa parte final do filme onde eles se reúnem ao lado da Sul, a Sul está caída no chão e ela está sem vida. Tem uma tentativa ali de fazer os primeiros socorros pelo Reed, não vai acontecendo, o Ben e o Johnny já estão, né, nesse momento ali o Franklin está no cololinho do Ben, já estão nesse momento ali de reação da consequência que está acontecendo na frente deles, o Reed vai tentando, e o Franklin começa a chorar desesperadamente, e começa a tentar fazer força para chegar mais perto da Sul. Nisso, o Ben entrega, né, o Franklin pro Reed, o Franklin continua, e o Reed coloca o Franklin em cima da Sul. E daí o Franklin, desse choro enlouquecido que ele tá, ele vai diminuindo, e se aproximando e colocando as mãos, né, próximo aqui do pescoço da Sul. E nisso ele começa a abrir até um sorriso. E traz novamente, né, esse poder todo cósmico que tem em relação ao Franklin, e traz novamente a vida ali da Sul. E nisso, os quatro estão novamente juntos. E logo depois, galera, pô, essa aqui é a conclusão que tem em relação a toda a parte do Galactus, da Surfista Prateada. O filme encerra novamente com eles lá no programa do Ted Gilbert, onde tem uma brincadeira assim de dar uma roupinha pro Franklin, e tá como 5. Né? Todos têm essa roupinha, obviamente o 4, e agora o Franklin tá com a roupinha do 5. Então ele seria o Quinteto Fantástico. Tem toda uma questão do Ted tá fazendo lá a apresentação, os 4 vão pro palco, assim, eles apareceram lá no
primeira vez do Ted Gilbert no começo do filme e tudo mais. Tem uma brincadeira do Ben que tá segurando o Franklin ali, daí o Johnny chega pra brincar com o Franklin, aquela coisa toda. Toca novamente o alarme no relógio dos 4. Quando o Ted Gilbert abre ali as cortinas, eles não estão ali, porque eles estão correndo em direção, né, da parte da frente ali do teatro, do estúdio. E daí tem a piadinha toda do bebê conforto, de tá o Reed, tá o Ben e tá o Johnny tentando prender o bebê conforto no carro. E daí tem essa parte toda e a Sue só olhando, segurando o Franklin assim, com uma calma toda. E esse alarme já tinha tocado, né, no relógio dos 4, até o momento que eles conseguem colocar o bebê conforto, né, dá a luzinha vermelha, dizendo que não tá conectado. Aí dá a luzinha verde, tá conectado. E daí eles partem ali, só que partem para um momento que a gente não vê, obviamente, qual ameaça está acontecendo, porque o filme encerra, e daí a gente vai para as cenas pós-créditos, que já tem um outro vídeo liberado aqui no canal. Então, galera, esses aqui são todos os spoilers que a gente tem no filme, tá? Obviamente que as cenas todas de ação não tem como descrever, tá? É mais passando realmente pelo principal que está acontecendo. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam aqui sobre essa trama que acontece em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.